por que eu preciso aceitar Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu sou uma pessoa boa? Essa foi uma dúvida que eu recebi esses dias de uma pessoa. E quando essa pessoa me fez essa pergunta, em partes eu sabia responder e em outra parte eu fiquei em dúvida. E pra debater com aquela pessoa naquele momento, né? Debater que eu falo no bom sentido. E aí eu fui pesquisar, né, à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala. E no meu estudo, além de vários versículos, né, que eu tive acesso nesse estudo, eu me deparei com Romanos. E eu me deparei com um versículo específico de Romanos, acho que foi em Romanos, a partir do capítulo 5. Porém, eu comecei a ler Romanos todo. Todo não, né? Comecei a ler o capítulo 5 todo, e depois eu fui pro 6, fui pro 7. E eu nunca tinha lido Romanos. Eu estou nesse processo de ler a Bíblia, e eu estava lendo Isaías, inclusive eu nem terminei ainda. Mas eu estou nesse processo de ler a Bíblia. Já finalizei o livro de Esther, de Eclesiastes. E aí, quando eu me deparei com esses versículos de Romanos, eu comecei a ler e eu fiquei apaixonada com Romanos. Assim, em poucos capítulos que eu li, eu fiquei apaixonada. E eu falei assim, meu Deus, Romanos é realmente... assim, eu diria que a essência dessa pergunta que eu recebi é Romanos. É o livro de Romanos. E aí, me veio muito forte em meu coração pra eu ler Romanos todo, né? Romanos tem 16 capítulos, né? E me veio ao coração de ler todos eles. E aí eu pensei, por que não compartilhar aqui no canal, né? Com vocês, meus irmãos, a respeito da mensagem, né? Da carta de Romanos. E aí eu resolvi que eu vou compartilhar um capítulo por cada vídeo que eu vou fazer aqui. Não sei qual vai ser a frequência de vídeos, se vai ser uma vez por semana, se vai ser mais, se vai ser menos, não sei, né? Mas vai ser um capítulo, então vão ser 16 vídeos dessa série, lendo Romanos. Eu acho que é um ato muito bom, tanto pra gente discorrer os assuntos que o livro de Romanos trata com a gente, principalmente a respeito dessa dúvida que eu recebi dessa pessoa. E também eu acho que é uma forma de também me ajudar a ser mais constante na leitura bíblica. Então, vamos lá. A gente vai começar com Romanos capítulo 1. E aí eu vou ler o capítulo inteiro com vocês. Eu convido aí que você que está aí na sua casa vendo esse vídeo, que você também pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura. E aí ao decorrer do vídeo eu vou apontando para alguns versículos, né, que me chamaram a atenção e vou compartilhando a minha reflexão com vocês. Peço também que você fique à vontade para deixar aqui nos comentários o que você achou dessa ideia de ler o livro de Romanos todo aqui, um capítulo por vídeo. E também o que você achou do capítulo de hoje, as suas percepções, né, porque cada um ali tem coisas que mais tocam o nosso coração, então sinta-se à vontade para comentar aqui e enviar esse vídeo para alguém que você queira aí também, que acha que a pessoa pode ter essa dúvida e quer esclarecer para ela, tá? Lembrando que eu não sou nenhuma sábia da palavra, tá? Estou aqui para aprender, como todo mundo, tá? Mas o Senhor nos orienta e nos guia aí nessa caminhada. Então é isso, então vamos começar lá. Já pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Romanos 1. Paulo inicia assim: a boa notícia para todos. Versículo 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas, escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus.
Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e o do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E aí a gente pula para o versículo 8, oração de agradecimento. Versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da tua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que eu e você temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes eu resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre os outros não-judeus. Pois é o meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem direção, aos sem instrução, perdão. É por isso que eu quero anunciar o evangelho também a vocês que moram em Roma. E aí a gente pula para o versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar a todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as suas maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa alguma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou animais de quatro patas, ou animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém? Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até mulheres trocam as relações naturais pelas coisas que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crime de morte, brigas, mentiras e malícias. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm
merecem a pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. E aqui finalizamos capítulo 1 do livro de Romanos. Meus irmãos, agora eu vou compartilhar com vocês algumas partes aqui do texto que me tocaram de uma forma diferente. O primeiro versículo que me tocou, eu marquei aqui com vocês e vou discorrendo ao decorrer do vídeo. O primeiro versículo que eu marquei aqui é o versículo 14, diz assim: pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos quanto aos sem instrução. Então, a primeira lição que eu tiro aqui dentro do capítulo 1 de Romanos é que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Então, você está aqui para pregar o evangélico. Por mais que às vezes você não sinta confiança, por mais que às vezes você se embole nas palavras, mas o importante é que você pregue o evangelho, seja através de um convite para ir à igreja, seja através de uma oração que você pode fazer pelo seu irmão, que possamos aprender a cada dia mais pregar o evangelho de Jesus às outras pessoas. Então a primeira lição que eu tiro aqui é: pregue o evangelho. O segundo versículo que me chama a atenção é o versículo 17, que diz: pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E aqui a gente já começa até a responder um pouco daquela pergunta inicial do vídeo. A Bíblia nos mostra, né, as escrituras sagradas mostram que o evangelho nos mostra como é que Deus nos aceita, que é por meio da fé. Então, é uma coisa interliga na outra, percebe? Que eu tenho que conhecer o evangelho para que eu tenha fé e assim que Deus me aceite. Então, uma coisa liga a outra. A pergunta inicial do vídeo, gente, a gente não vai responder só lendo o capítulo 1, tá? Não é isso que eu quero com esse vídeo aqui. Eu quero que essa pergunta inicial do vídeo seja respondida ao longo desses 16 capítulos, porque cada um dos capítulos se complementa. Vocês vão vendo ao decorrer dos próximos vídeos, né, que cada um dos capítulos se complementam e dão a sua própria revelação à luz da Bíblia, e que assim a gente vai conhecendo, né, o Espírito Santo, conhecendo as escrituras, e assim a nossa fé vai se fortalecendo, e é assim que Deus nos aceita, tá? O outro versículo também que me chamou a atenção foi o versículo 21, do 21 ao 23, que diz assim: eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que merecem, e não lhe é agradecido. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Então aqui Paulo está falando que às vezes as pessoas até sabem quem é Deus. Eu acho muito difícil, gente, hoje em dia, em pleno século XXI, no Brasil em que a gente mora, você ir falar com alguém e essa pessoa nunca ter ouvido falar de Deus, essa pessoa não saber quem é Deus. Muitas das vezes a gente sabe quem é Deus. Quando a gente vai falar, a gente já sabe, a gente já tem os nossos preconceitos sobre o assunto. Então a gente já conhece a Deus, né? Conhece ele da forma superficial, né? Então todo mundo sabe quem é Deus. É isso que Paulo tá falando aqui. Todos sabem quem é Deus, mas eles não lhe dão glória. E se você conhece a Deus, você pode até conhecer a Deus, mas se você não o glorifica todo dia, se a sua vida não glorifica a Deus, não manifesta a glória de Deus, não adianta de nada. Então é isso que Paulo está falando aqui, porque às vezes a gente até conhece, mas os nossos pensamentos são tolos, a nossa mente está vazia e coberta de escuridão. Então não adianta eu só conhecer a Cristo, eu preciso viver Cristo todos os dias, eu preciso louvar ao nome dele todos os dias, não louvar outras coisas, não louvar outros ídolos, não ter ídolos no meu coração, mas sim somente a presença do Senhor.
Então esse versículo também me chamou bastante atenção. Outro versículo aqui também que me chamou a atenção foi a partir do versículo 28. É do 28 até o 31, que é para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje. E lá no versículo 28 começa assim: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Então, nesse versículo, o que Paulo está querendo dizer é: além de das pessoas conhecerem a Deus, né, de forma superficial e não quererem adorar e não quererem viver para Cristo, as pessoas também não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. A Bíblia mesmo nos fala que conhecereis a verdade nos libertará. E quem é essa verdade? A verdade é Jesus, a verdade é Cristo. Ele é a verdade, a vida. Então, as pessoas, quando elas não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, automaticamente nos entregamos aos maus pensamentos. Que aqui no texto está escrito assim, 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Quando eu li, né, pela primeira vez aqui, eu fiquei assim: mas Deus mesmo entregou os seres humanos aos maus pensamentos? E aí eu fui pesquisar, né? Fui fazer uma pesquisa mais profunda. E aqui, quando Paulo escreve, né, que Deus entregou os seres humanos aos seus pensamentos, não é que Deus entregou, mas é uma consequência. A partir do momento que o homem escolhe conhecer a Deus, mas não adorá-lo, é o homem que está escolhendo. E qual que é a consequência de não escolher conhecer a Cristo? A consequência é o pecado. Então, não é que Deus está entregando os seres humanos ao pecado, mas é que a consequência deles não fazerem o restante, que é conhecer a Deus, é o pecado. Então, Deus tá tipo assim: olha, filho, o caminho é esse, você não quer seguir, eu não vou obrigá-lo. Então, a consequência é essa daqui. Então, Deus não força, gente. Deus não força nada. Quem força alguma coisa é o inimigo. Quem força alguma coisa é o inimigo. Deus não força nada. Deus não vai entrar na sua casa se você não abrir a porta. Deus não vai fazer na sua vida se você não der liberdade para que Ele faça. Deus não vai tirar você do pecado se você não conhecer as escrituras dele, pois a verdade os libertará. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que a partir do momento que eu não quero saber do conhecimento de Deus, eu estou rendido ao pecado. É uma consequência do meu ato, da minha escolha. Não é Deus me entregando, é uma consequência da minha escolha. Então, quando eu escolho não conhecer a Deus, eu estou me entregando aos meus pensamentos mal. Eu estou fazendo o que não deveria fazer. Então aí eu começo no pecado. Aí é que eu começo a me encher de perversidade, de maldade, de ganância, de vício, de ciúme, de crime de morte, de briga, de mentira, de malícia, de calúnia. E aí eu começo a desenvolver esses pecados em minha vida. E é aí também que a gente já começa a dar uma pincelada de: se eu sou um homem bom, pra que eu preciso aceitar Jesus? Você não é um homem bom. Você não é uma mulher boa. Nós, seres humanos, somos homens e mulheres pecadores, miseráveis. É isso que nós somos. Nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos da presença do Espírito Santo para que não pequemos mais, porque sozinho, por nós mesmos, a nossa natureza é pecaminosa. Nós vamos estudar isso nos próximos capítulos, né? A nossa natureza por si só é pecaminosa. A nossa carne está sujeita a fazer o mal, não o bem. Um bebê, gente, uma criança que acabou de nascer, ela já é pecadora. Ela já carece da graça do Senhor Jesus. Lá mais pra frente a gente vai ver em Romanos 5 que o pecado ele veio ao mundo a partir de Adão, e a partir dali todos nós somos pecadores. Então não tem essa de eu sou bom. Não, você não é. Você não é. Você carece da graça de Deus, você carece do conhecimento de Deus.
Então, meus irmãos, pra finalizar, porque minha memória do telefone já parou aqui de gravar umas 300 milhões de vezes, que o inimigo fica furioso. Mas pra finalizar, que esse capítulo nos possa fazer a gente entender que precisamos conhecer a Deus, não conhecer a Deus da forma que as outras pessoas conhecem, de uma forma superficial, de só ouvir falar, mas que possamos conhecer a verdadeira essência de Deus, o verdadeiro caráter de Deus, por meio das Escrituras, do conhecimento, e assim seremos libertos de todo mal. Amém? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou da ideia, né, de vir aqui a cada dia trazer um capítulo do livro de Romanos para vocês, e eu espero que isso venha não só te ajudar a responder perguntas como a do início do vídeo, mas também que venha te fortificar e que possa te fazer ser mais constante na presença de Deus. Amém? Até o próximo vídeo.